minha madrastra, mostrando quem ela realmente era e o que estava escondendo. Minha mãe abandonou nossa família quando eu ainda era pequena, então fui criada pelo meu pai. Ele sempre foi um bom pai, mas claro, se sentia solitário, então um dia ele conheceu a Ellen. Ela era uma pessoa muito dócil, sempre atenciosa com meu pai, mas tinha alguma coisa estranha nela. Veja bem, ela dizia que estava trabalhando em outra cidade e trabalhava vários dias por semana, até trazia trabalho para casa. Mas às vezes eu voltava mais cedo e via que ela não estava trabalhando, mas sim relaxando. Mas assim que me via, ela dava um jeito de parecer que estava muito ocupada. Aquilo era muito suspeito. Outra coisa, ela pedia dinheiro para o meu pai de vez em quando, dizendo que precisava dele para voltar aos eixos. Eu fiquei ainda mais desconfiada quando a vi na cidade, pois ela deveria estar viajando a trabalho. Mas resolvi não questioná-la, nem contar nada para o meu pai. Eu só fiquei observando para colher mais provas. Claro que eu tirei uma foto dela andando pela cidade, mas só isso não seria suficiente. Basicamente, ela saía para beber com os amigos e meu pai não tinha ideia de quem eles eram. Mas será que ela fazia isso toda vez que estava fora? Aí eu quis saber para onde ela ia, então resolvi segui-la, e isso foi bem assustador. Depois de um bom tempo, ela finalmente foi para algum lugar com um homem. Eu os segui até a casa onde eles entraram, anotei o endereço e fui embora. Meu pai parecia estar exausto e um pouco triste. Ele estava com saudade da Ellen e eu quis lhe contar tudo, mas ainda era cedo. Depois de alguns dias, ela voltou. Eu tive que me conter quando vi os dois sendo tão carinhosos um com o outro. Ela estava agindo como se fosse a melhor namorada do mundo. Quando ela saiu para trabalhar de novo, comecei a vigiar a casa onde ela estava e pedi a amigos que moravam perto para que fizessem o mesmo. Em pouco tempo, todos nós tínhamos diversas fotos daquele homem e da minha madrasta saindo juntos ou separados, mas não restavam dúvidas de que ela estava morando lá. Eu finalmente senti que tinha provas suficientes e que era hora de contar tudo para o meu pai. Eu cheguei perto dele, pedi a ele para se sentar e contei tudo o que sabia. Ele começou a rir, tipo, você está delirando? Que loucura é essa? Mas quando mostrei as fotos, ele parou de rir. Na verdade, não disse nada, só ficou encarando as fotos. Aí colocou o celular no sofá, escondeu o rosto nas mãos e ficou murmurando: Não, não, não. Eu não sabia o que dizer, então só o abracei. Eu nunca o tinha visto tão arrasado. Ele merece alguém melhor do que ela e achei que era o fim do relacionamento deles. Mas eu estava enganada. No dia em que a Ellen deveria voltar para casa, meu pai tirou o dia de folga. Eu estava na escola e ansiosa para chegar em casa e vê-la indo embora da nossa casa para sempre. Imagine a minha surpresa quando abri a porta e vi os dois abraçadinhos no sofá, assistindo à TV e sorrindo. Eles não perceberam que eu tinha chegado, então eu disse: Pai, podemos conversar? Ele olhou para mim, depois para Ellen e saímos da sala para conversar. Eu a vi olhar para mim e era o olhar de uma bruxa má. Eu perguntei ao meu pai o que tinha acontecido e por que ela ainda estava na nossa casa. Ele disse que queria botar a Ellen para fora, mas ela começou a chorar e a dizer o quão difícil a vida dela estava e que ela queria largar o outro cara, mas estava com vergonha por não ter emprego nem dinheiro algum e que aquela era a única forma de ela sobreviver. Eu revirei os olhos ao ouvir essa ladainha toda e fiquei pensando como uma pessoa conseguia mentir tão bem. Mas aí meu pai soltou a bomba. Eles tinham resolvido se casar. Tipo, ela largaria o outro cara e meu pai cuidaria dela e eles seriam uma família de verdade e não haveria mais mentiras. Aham, acredito. Eu tentei fazer meu pai desistir dessa ideia, mas ele me pediu para dar outra chance para ela e disse que não queria ficar sozinho de novo. Eu falei que ele não precisava dela, que ele era um cara super legal e que poderia encontrar alguém melhor. Mas ele estava mesmo apaixonado por ela. Nós não conseguimos terminar nossa conversa, pois a Ellen bateu na porta e perguntou, com uma voz meiga, o que queríamos comer no jantar. Eu queria ela longe da nossa casa para o jantar. Nas semanas seguintes, não conversei com eles, mas toda vez que eu ficava sozinha com a Ellen, ela tentava ganhar minha confiança, seja fazendo alguma comida gostosa ou emprestando algum de seus vestidos, e eu odiava os vestidos dela. Mas eu não me deixava cair na lábia dela. Então não, eu não ia dar mais uma chance para Ellen, de jeito nenhum. Ela nem tinha arranjado um emprego. Aí, um dia, quando eu estava voltando da escola, ela não me viu entrar.
e a escutei discutindo no telefone. Ela estava dizendo, quase gritando: "Está tudo acabado entre nós. Eu não preciso mais de você. Não aconteceu nada. Eu é que percebi que fico melhor sozinha." Então ela me viu e ficou calada. Ela disse: "Te ligo depois." E tentou me abraçar, sabe, para me cumprimentar. Eu me desvencilhei do abraço e fui para o meu quarto. Confesso que já estava cansada disso tudo. Eu não consegui pensar em nada além disso. Não consegui dormir e chorei muito. Uma noite, alguém tocou a campainha e meu pai abriu. Era o outro cara. Meu pai ficou muito confuso e a Ellen ficou apavorada, perguntando como ele tinha descoberto onde a gente morava. Meu pai o reconheceu e não o deixou entrar, mas o homem começou a ficar agressivo. Eles gritaram um com o outro, meu pai dizendo que ia ligar para a polícia e que o homem tinha que deixar a Ellen em paz. Eu tive medo que eles começassem a brigar, mas o outro finalmente foi embora. A Ellen ficou chorando e meu pai a confortou. Fala sério! Meu pai é que precisava ser confortado. Ele trabalhava o dia inteiro e ainda tinha que passar por aquilo? Não demorou muito e os preparativos para o casamento começaram. Eu me senti tão incapaz que disse que não ia ao casamento deles. Meu pai ficava me pedindo o tempo todo para pensar melhor, mas eu bati o pé. De jeito nenhum, jamais. A esta altura, a Ellen já tinha parado de tentar me ganhar na conversa e começou a se fazer de vítima para o meu pai, fingindo estar triste por eu não querer aceitá-la. A situação foi só piorando, mas acabou me dando a chance de fazer alguma coisa. Em uma noite, quando meu pai e a Ellen estavam no quarto deles, um carro parou do lado da nossa casa e aquele homem saiu de lá com flores na mão. Eu vi tudo da minha janela e quando ele estava se preparando para chamar a Ellen, corri para falar com o homem. Eu sei que parece estranho, mas senti que essa era a minha única chance de impedir aquele casamento. Eu saí correndo de casa e perguntei o que ele estava fazendo lá, enquanto mantinha uma distância segura. Ele respondeu que não era da minha conta e que eu deveria voltar para dentro de casa. Ele estava muito triste e cansado, assim como meu pai, assim como eu. Eu implorei a ele para me ouvir e ele finalmente concordou. Eu lhe contei o que tinha acontecido e que nem eu, nem o meu pai tínhamos feito nada errado. A culpa era da Ellen. O homem ficou em silêncio, olhando para o buquê em suas mãos. Aí eu perguntei se poderíamos conversar mais depois. Ele balançou a cabeça, calado, e me deu seu número e nome, Samuel. Eu fiquei em dúvida se deveria ligar para o Samuel, então não fiz isso durante várias semanas. O que eu diria para ele? Mas o casamento estava chegando. Eles já estavam escolhendo as cores e um vestido para Ellen. Então, finalmente criei coragem e telefonei. Ele agradeceu pelo que eu tinha lhe contado e disse que ainda estava tentando superar aquela situação. Perguntei se ele toparia se encontrar com meu pai. O Samuel ficou inseguro, pois meu pai poderia ficar furioso e fazer alguma coisa estúpida. Mas eu disse que meu pai não era esse tipo de cara. Então, combinamos um lugar e um horário. Então perguntei ao meu pai se poderíamos passar o dia juntos, como nos velhos tempos, e ele ficou super feliz com isso. Nós fomos ao cinema, mas eu estava ansiosa, pois sabia que essa era só uma desculpa para encontrar o Samuel. Nós finalmente entramos na cafeteria que eu tinha pedido para ele me levar. E aí, meu pai viu o outro. Ele ficou furioso e perguntou: "O que esse cara tá fazendo aqui?" Eu disse: "Pai, por favor, escute o que ele tem a dizer, pelo menos por alguns minutos." Demorou, mas meu pai concordou e eles começaram a conversar. Sam nos contou tudo. A esposa dele tinha morrido alguns anos atrás e ele estava bebendo muito quando conheceu a Ellen há alguns meses. Ela estava mentindo para ele também, lhe pedindo dinheiro mesmo quando ele não tinha. Meu pai finalmente caiu em si e escondeu o rosto entre as mãos, como sempre fazia quando estava triste. Ele disse só para nós dois: "Eu não sei o que fazer." O Samuel, percebendo que os dois estavam passando pelos mesmos problemas na vida, aconselhou: "O que acha de a sua filha ir embora e conversarmos mais?" Meu pai me perguntou se eu me importava, e na verdade eu estava com medo de voltar para casa e ficar sozinha com a Ellen, mas topei. Ao chegar em casa, fui direto para o meu quarto e me tranquei lá. A Ellen bateu na porta e perguntou onde meu pai estava, e eu disse: "Vai embora!" Eu estava com medo. Ela começou a puxar a maçaneta com raiva, exigindo que eu abrisse, mas depois desistiu. Eu estava em pânico. Depois de algumas horas, meu pai voltou e foi uma gritaria só. A Ellen estava chorando e dizia: "Eu não tenho para onde ir. Por favor, não faça isso. Pelo amor de Deus!" Meu pai ficou calado e eu fiquei torcendo para que ele fizesse a coisa certa.
Então ele disse entre lágrimas: Toma, pega esse dinheiro, isso vai dar para algumas semanas, mas vá embora e não volte nunca mais. Aí ela saiu no meio da noite e meu pai ficou chorando, sozinho, um pouco bêbado. Eu, de novo, não sabia o que dizer, nem o que fazer, então só o abracei e disse: Eu te amo muito, pai. Já se passou um ano, meu pai começou a fazer terapia e está bem melhor. Na verdade, ele começou a namorar uma mulher há pouco tempo. E honestamente, ela é uma pessoa legal, uma que ele realmente merece. Eu te amo, pai. Você tem alguma história para contar sobre sua madrasta ou padrasto? Se tiver, compartilhe com a gente nos comentários. E claro,